Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia nós estamos na presença do Pai, né? Hoje, dia 6 de... Hoje é dia 6 de novembro de 2025. Shalom, Poliana, graça e paz, Viviane. Shalom, Viviane. Paz, Rita. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Marisa. Hoje é dia 6 de novembro de 2025, né? Estamos a 500 dias para o término da geração da figueira. Isso dá exatamente 1 ano, 3 meses e 15 dias. Glória a Deus por isso, né? E a gente vendo muita coisa aí acontecer, né? Chega a ser ridículo as coisas que a gente tá vendo, né? Chega a ser ridículo, parece que as pessoas perderam a inteligência, né? Parece que os governantes não têm mais inteligência, né? Agem com o fígado. Não agem com a inteligência, agem com o fígado, né? E quando age com o fígado, boa noite, Fatinha. Shalom, Eliane. Quando as pessoas agem com o fígado, paz de Deus, Fabiana, a situação fica complicada. Muito complicada. Shalom, Andréia. As pessoas perdem o raciocínio. Graça e paz, Val. As pessoas perdem o raciocínio, elas perdem a sua, como é que diz? A temperança, né? Nós temos que ser temperados, né? Temperados com sal. Se é doce, tem que ser temperado com não tanto açúcar, nem muito e nem menos, né? O sal a mesma coisa, o sal no ponto certo. Isso é ser temperado, isso é ter temperança, né? E a gente está vendo aí que os homens que estão governando os países, eles agem com o fígado. Com o fígado, quer dizer, com as emoções à flor da pele, né? Eles não são os governantes que se tinha antigamente, que tinha inteligência, né? Que tinha cabeça. Boa noite, Elaine. Que tinha tutano, vamos colocar assim, né? Tutano, inteligência emocional, inteligência, como é que fala? Intelectual, né? De explicação da superlua, não entendo tudo, mas dá para entender. A hora da escolha, exatamente. Jesus ou God, eu vi também. É isso mesmo, é a hora de escolha, né? Acabei de falar com uma irmã agora. Não, acabei de começar. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que nós vamos ter que viver em oração. Presta atenção. Boa noite, Joelisa. Nós vamos ter que viver. Boa noite, Aline. Orando por você, tá, minha irmã? Para Deus acalmar teu coração, tá? Nós temos que entender que nós vamos passar um tempo. Nós estamos entrando num tempo em que nós vamos ter que viver em oração 24 horas por dia. Presta atenção no que eu tô te falando. Em oração 24 horas por dia. Boa noite, Joelisa. E como é que eu vou viver em oração 24 horas por dia? Não vai ter jeito, você vai ter que estar em oração 24 horas por dia, porque o que vem vindo aí não é de brincadeira. O que vem vindo aí... Mas Deus não vai nos livrar? Vai, claro que vai. Mas vai livrar aquele que estiver de acordo com a presença de Deus. Irmãos, você está buscando ainda as coisas desse mundo? Eu vou te avisar, você deve parar. Você tem o seu trabalho, fica no mesmo. Porque em poucos dias as coisas vão mudar completamente, não vai demorar. São dias. Pode ser meses, mas não sei se chega a ano. A ano. Entendeu? Não sei se chega a ano. A Paula colocou aí 25 horas por dia. Paz, doutor Ivane. E para orar, como é que faz? Deus vai nos ouvir? Vai. Mas como eu tenho que estar para Deus nos ouvir? Para Deus nos ouvir? Aí é que mora a questão.
Meu irmão, presta atenção. Para tudo, paz, Rose, para tudo Deus deixou um código de conduta. Para tudo Deus deixou uma colheita, uma semeadura e uma colheita. Não existe nada que não haja semeadura e colheita. Nada. Entendeu? Tem que estar em retidão de espírito. Boa noite, Eliane. Presta atenção no que eu tô te falando. O que eu tô te falando aqui é coisa séria. Desde ontem era para eu vir, desde cedo que eu tô com essa mensagem para trazer. Mas ontem eu não pude vir aqui, eu não estava bem. Eu tive uma luta muito grande ontem e não tinha condições para falar bem a verdade. Mas eu quero trazer para você uma coisa, que você vai ser atendido sim, mas você vai precisar estar de acordo com a palavra de Deus. E eu quero te mostrar hoje o que a Bíblia diz a respeito disso. Irmã Ruth, mas a palavra de Deus diz que se o meu povo se humilhar e orar, eu virei e sararei a terra. Ele vai escutar a oração? Vai. Mas o que falou? Se humilhar. Tem uma condição. Se o meu povo se humilhar, depois eu orar. Entendeu? O mundo espiritual está muito sentido entre os do Senhor, tá? O mundo espiritual, irmãos, ele é vivo. Você pensa que você vive no mundo material? Esse mundo aqui nosso é só ilusão. A guerra está no mundo espiritual, ela reflete aqui. Ela reflete aqui. Aqui nós somos testados para sermos aprovados. Boa noite, Alberto. Aqui nós somos testados para sermos aprovados. Como é que está o teu teste com Deus? Você sente que você está sendo aprovado diante da presença do Pai? Você está buscando a Deus de manhã, de tarde e de noite? Você está fazendo um concerto com os teus olhos? Paz do Senhor, Rita. Você está fazendo um concerto com os teus ouvidos? Você está fazendo um concerto com a sua boca? Concerto com as suas mãos? Concerto com os seus pés? Nossa, irmã Ruth, mas por que concerto com a mão, com a boca, com os pés, com os olhos? Pois é, irmãos, através desses 5 sentidos você pode perder a tua salvação. Entendeu? Através desses 5 sentidos você pode perder a tua salvação. Com os olhos, você pode fitar a concupiscência da carne, você pode olhar para aquilo que não é teu, você pode desejar aquilo que não é para você. Com os olhos você pode atrair muita coisa. E os ouvidos? Você pode escutar coisas que você não deveria estar escutando. Você pode escutar coisas que vão grudar no teu coração, não vão sair, vão tirar a presença de Deus de dentro de você. Como, irmã Ruth? Por exemplo, músicas. Músicas chiclete. Músicas chiclete. Elas colam no teu ouvido e não soltam mais, e a tua cabeça fica tocando aquela música o dia inteiro. O dia inteiro, a ponto de você não ter condições para pensar. Você sabia disso? Eu sou professora de música, minha formação é música. E na música a gente aprende que ela é usada, a música é usada para perverter as pessoas. Você sabia disso? A música, dependendo da situação que você tá, dependendo da música que você escuta, ela te induz a coisas. Você lembra daqueles meninos que mataram um colégio, acho que 20 crianças num colégio lá nos Estados Unidos? Isso tem bastante tempo. Você lembra disso? 2 meninos, foi uma das primeiras mortes que teve em colégio, assim, grandes. Eu acho que eu devia ter uns 30 anos naquela época, ou 28, não lembro agora. Ou acho que Oklahoma, né? Acho que foi em Oklahoma, não me lembro agora. Mas aqueles meninos passaram 12 horas escutando música heavy metal.
Fica tranquilo, Alberto. Boa noite. Eles passaram 12 horas escutando heavy metal. Você sabe o que um heavy metal faz na cabeça de uma pessoa? Ela tem o mesmo poder da heroína. Você sabia disso? O heavy metal, a música heavy metal, tem a mesma poder de uma dose de heroína. Você sabe quanto tempo leva uma dose de heroína para sair do corpo de uma pessoa? 2 dias. Aqueles meninos estavam sob efeito de música heavy metal. Exatamente, a frequência é pior que a letra. A letra invoca os demônios e a frequência da música te induz a coisas tenebrosas. Tem música que te induz você a comer mais rápido, você sabia disso? Em fast food se costuma usar músicas aceleradas. Por que música acelerada? Boa noite, Miriam. Por que músicas aceleradas em fast food? Para que você coma rápido porque conforme você come, boa noite, Esther, conforme você come, se você mastiga bastante, você vai comer pouco. Se você mastiga rápido, você vai comer muito. Por quê? Porque entre o estômago mandar a mensagem para o cérebro que ele já está saciado, demora algum tempo. E quando você come muito rápido, as meninas vão falar sobre isso. Mas eu falo sobre isso antes da Sara Shiva. É que não tinha internet, né? Mas eu dava palestras sobre música. Eu dava palestras, porque a minha área é música, né? E eu dava palestras sobre música. E eu trabalhava com música evangélica e as músicas que estavam entrando na igreja evangélica para desvirtuar o povo. Eu falava sobre isso. Presta atenção. E daí, o que acontece? Quando você entra nesses lugares, você não vai comer um sanduíche, você vai comer 2. Você não vai tomar um refrigerante, você vai tomar 2 refrigerantes. E assim vai. E assim eles vão ganhando dinheiro. Quando você vai no mercado, antigamente, se tocava música calma, tranquila. Hoje em dia, alguns mercados que eu vou é aquela música acelerada também. Tem outros que é para você sair rápido do lugar. É para você desocupar. Tanto que as cadeirinhas são pequenas para você comer e vazar. Tudo é feito com propósito. E a música na igreja também é feita com propósito. Entendeu? Exatamente, a cor influencia tudo, tudo. Então, presta atenção. O que a bateria faz na igreja? Por que é tão nocivo uma bateria dentro da igreja? Você sabia disso, que é nocivo a bateria dentro da igreja? Porque a bateria, meu irmão, ela faz o corpo da pessoa liberar endorfina. Tá? Ele libera de uma tal forma. Não me lembro agora se é endorfina, não me lembro agora. Mas eu acho que é. Faz tanto tempo que eu não falo sobre isso. Ele libera de uma tal forma que você terminou a música, aquelas luzes se acenderam, começou a mensagem, você dorme. Boa noite, Lucilene. Você dorme, entendeu? Você está dormindo de olhos abertos. Um dia eu estava, porque eu era muito contra a bateria e eu nas minhas palestras falava contra a bateria, sempre fui. E eu fui muito rechaçada por causa disso. E quando foi um dia, eu estava dentro da igreja, não é citocina não, eu acho que é endorfina, não me lembro agora, é um desses finos aí. E eu estava na igreja, e eu estava nos primeiros bancos, e de repente eu vi a bateria, né, aquela coisa toda, tocando. E a guitarra muito alto, som muito alto, e de repente entrou o pastor para pregar. E essa igreja não era de pastor gritar, porque quando o pastor grita ainda acorda o povo, mas quando não grita, quando não é uma igreja, né, dessas igrejas aí, né, pentecostais, nada contra os pentecostais de jeito nenhum, mas que eu sou um lado pentecostal também, mas quando os pastores gritam, o povo ainda acorda, mas quando não são calmos para falar, tem uma palavra mansa, as pessoas dormem no banco sem perceber. Sem perceber. E sabe o que acontece?
não se aproveita nada da palavra. Exatamente. E eu acho, uma vez eu me lembro de um pastor, eu nunca me esqueço, ele falou assim: não quero fundo musical para minha mensagem e não quero fundo musical para a minha oração. Porque esse fundo musical faz com que as pessoas chorem, mas não pela palavra. Eles choram pelo fundo musical. E eu quero aqui pessoas arrependidas, eu quero pessoas que estão levando a sua vida para o altar. Eu nunca me esqueço desse pastor, a coragem dele de falar. Então, meus irmãos, nós precisamos saber aonde que nós estamos. A oração é a mesma coisa. Shalom, Leninha. Nós precisamos saber orar. Porque se nós não soubermos orar e se nós não estivermos com vida com Deus, as nossas orações não serão ouvidas. Não serão ouvidas. Entendeu? Então, presta atenção. Vamos lá para Mateus, eu quero ler com vocês aqui, Mateus 6, versículo 9. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Mateus 6, versículo 9, diz assim, capítulo 9, desculpa. No versículo, aliás, capítulo 6, versículo 9, desculpa, gente, tô fazendo uma confusão aqui. Diz assim, olha. Mateus 6, 9 a 13, é isso mesmo. Opa, não. Vai, gente, cadê? Peraí, só um minuto. É Mateus 6. Ah, não, eu tô no lugar errado. Perdão, gente, perdão. Versículo 9. Exatamente, são pessoas arrependidas e não emocionadas. Exatamente isso. Então, presta atenção. Diz assim, portanto, vós orareis assim. Jesus está ensinando a oração. Pai nosso que estás nos céus. Vamos, tópico por tópico. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus. Então ele está no céu. Shalom, Sandra. Ele está no céu. Santificado seja o teu nome. Eu estou santificando o nome de Deus ainda mais do que é. Eu estou confessando com a minha boca que ele é santo. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Não é nós que vamos para ele, é ele que vem para nós. Você sabia disso? Seja feita a tua vontade. Vamos começar por aí. Quantos irmãos que não querem a vontade de Deus não estão dispostos em orar e aceitar o que Deus quer? Não, mas irmã Ruth, eu pedi, Shalom, pastor Luiz, eu pedi para Deus que eu quero isso. Mas peraí, você pediu para Deus que quer isso. Mas você perguntou para Deus se a vontade dele é o que você está querendo? Porque quando nós nos entregamos na mão de Deus, quando eu faço uma oração ao Senhor, eu tenho que estar sabendo que ele vai fazer a vontade dele. Não é a minha vontade. A minha vontade, meu irmão, de nada presta. Mas quando eu entrego a minha vida a Deus e eu sei que ele é soberano e que tudo que ele faz é perfeito, eu não vou impor a minha vontade a ele. Eu vou clamar a ele. E ele vai fazer a vontade dele. E eu vou aguardar somente que ele me dê força para obedecer à vontade dele. Entenderam? Presta atenção, olha aqui, ó. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Tanto aqui como lá. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele não falou o dia de amanhã. Ele disse o pão nosso de cada dia. Ele está falando do momento presente. Do momento de amanhã, mas cada dia é um dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Olha isso, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Olha como que. Boa noite, Graciele. Olha aqui, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí? E agora?
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você perdoa quem te deve? Você perdoa quem fez o mal para você? Ou você sai tagarelando para tudo quanto é lado? O que você faz? Você fica com aquele mal guardado dentro de você para chegar uma hora e você poder se vingar? Meu irmão, aquele que está em Cristo, ele não espera fazer vingança contra ninguém, não. Ele espera que o Senhor entre no juízo da causa. E ele vai fazer a vingança se tiver que ser feita. Você está entendendo? Vou ler de novo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você entendeu? Presta atenção. Se você não perdoar, você não será perdoado. Você vai ser perdoado na medida que você perdoou quem fez mal para você. Dívida não é só dinheiro. Tem dívida de um monte de coisa. Tem pessoas que devem um favor para você e elas simplesmente viram as costas para você. Tem pessoas que fizeram tanto por você e quando você vai precisar de algo é como se ela não tivesse feito nada pela tua vida. Quer dizer, você não tivesse feito nada pela vida dela. Shalom, Luciana. E daí, você perdoou? Por isso você não pode fazer da carne o teu braço. Você não pode confiar no homem. Ai do homem que confia no homem. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos errantes. Nós somos pessoas inconstantes. E tem outra coisa. Você sabe do dia de amanhã? Você promete uma coisa para alguém ou você quer retribuir a coisa para alguém, mas você sabe o seu dia de amanhã? Você sabe se você vai acordar vivo? Você sabe se aquilo que você prometeu para aquela pessoa você vai poder cumprir? Você não sabe. Presta atenção, meu irmão. Abre a tua mente para raciocinar. Abre a tua mente para você raciocinar. Por isso nós não podemos prometer nada para ninguém. Presta atenção. Não devemos prometer nada para ninguém. Então, tudo que você for fazer, se assim o Senhor me permitir. Olha, se o Senhor permitir, eu vou fazer tal coisa por você, mas eu não sei, não estou te prometendo. Eu estou falando se o Senhor permitir. A doutora Ivone colocou Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz do carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Exatamente. Então, meu irmão, quando você fala se o Senhor permitir, você está na dependência dele. Só dessa fala tua, o Senhor já viu que você confia nele. Ele já tem outros olhos para a tua vida. Mas no momento em que você coloca, eu vou fazer, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu era uma dessa daí. Eu era uma dessa. Eu achava que eu fazia tudo. Eu era poderosa. Até que Deus torceu meu nariz de uma forma tão grande que hoje eu sei. Hoje eu falo, se o Senhor permitir, amanhã faremos tal coisa. Tá entendendo? Se o Senhor permitir. Vamos lá. Não nos induz à tentação. Não nos deixe ir para a tentação. Nos socorre antes. Entendeu? Mas livra-nos do mal. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Você está entendendo, meu irmão? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as suas ofensas. Você está vendo como Deus deixou regras?
Se você perdoar o teu irmão, o Senhor te perdoará. Se não, não. Irmãos, eu às vezes falo aqui, né, as coisas que aconteceram comigo, do meu ex, né, do meu filho. Mas eu não falo porque eu tenho raiva deles ou eu tenho mágoa deles, não. Eu conto para vocês verem como aonde o ser humano chega. Eu conto para vocês como testemunho. Não para dizer que eu tenho mágoa, não. Eu não quero realmente perto, porque não vai dar certo. Entendeu? Não dá certo. Porque são pessoas que não querem a Deus, são pessoas que querem o mal, né? Pessoas que gostam de mexer com coisas que não são lícitas diante da presença do Pai. Então não existe mais comunhão entre o meu Deus e o Deus deles. Mas o que eu conto é para que vocês possam ver como Deus nos guarda e como Satanás entra nas famílias. Entenderam? Tá entendendo? Então, meus irmãos, mas eu falar para você que eu tenho ódio, que eu tenho... Não tenho. Eu tenho pena. Tenho pena, porque perderam tudo o que podiam na vida. Shalom, Joelma. Perderam a salvação. Tá entendendo? Jogaram as suas vidas para Satanás pisar. Porque o que acontece é isso. Vai ser pisado. Vai ser pisado. O sal, quando perde o seu sabor, ele é pisado. Entendeu? Olha aqui, quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Ai, eu já estou jejuando. Ai, meu Deus, eu tô mal. Tô de jejum. Meu irmão, isso é pecado. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejua. Fica parecendo morto-vivo, né? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Já receberam, por quê? Porque eles gostam da plateia do mundo, eles gostam dos aplausos do mundo. Então, essa gente já recebeu o galardão aqui. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, quer dizer, penteia seu cabelo, lava o seu rosto, para não pareceres aos homens que jejua. Fica na tua, feliz da vida, sem ficar com cara de quem está passando mal. Mas sim a teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê, o que está em oculto te recompensará. É ele que tem que saber que você está jejuando, ninguém precisa saber. É ele que tem que saber que você está privando de um alimento para honrar o nome de Deus, para buscar a Deus, para que o Senhor possa trazer uma bênção para a tua vida, né? Teve um sonho que um bruxo estava colocando substância dentro da Coca-Cola. Mas isso aí já está acontecendo faz tempo. Isso aí, minha filha, isso aí já está aí acontecendo. Quem gosta muito de bebidas desse jeito aí, é bom tomar cuidado. É bom tomar cuidado. Aqui no Paraná teve 4 casos, coisa terrível, entenderam? Então, meus irmãos, essa é a maneira que você tem que orar. Existem, cláusulas para que você possa ser ouvido. Existem condições para que você possa ser perdoado. Não é de qualquer jeito, não. Você quer ver? Vamos lá para Salmo 66, 18. Vamos para o Salmo 66, versículo 18. Tá? Eu vejo às vezes alguns irmãos que pedem oração. Lá no YouTube tem um pessoal... Eu tô fazendo um devocional no YouTube de manhã, né? E tem um pessoal que já chega com um caminhão de nome para orar. Parece que eles vão andando por tudo quanto é canal que faz live ao vivo, live às vezes de oração, coisas assim. Então eles já chegam com aquela bateria de gente. Aí esses dias eu falei, ontem, acho que foi ontem, falei, olha, não oro desse jeito, não faço oração para isso daí não. Não faço. Primeiro que eu não sei o que está fazendo. Eu não vou jogar a oração fora. Aí hoje já não veio todo mundo. Irmã Ruth, poderia falar como fazer um jejum verdadeiro? Confesso que não sei se faço o jejum de forma correta. Bom, primeiro lugar, jejum para mim
É Ruth Urbinati, o Joelma, Ruth Urbinati. Jejum para mim é assim, né? No meu entender e naquilo que Deus faz comigo. Eu jejuo quando Deus disse, né? Quando Deus fala comigo, entendendo? Quando Deus fala comigo. Aí Deus fala para mim, você precisa jejuar. Aí eu jejuo. Mas eu gosto muito de um jejum. Eu gosto muito de um jejum. Jejum de palavras. Entendeu? Eu falei da limpeza da casa, é verdade. Eu gosto de fazer jejum de palavras. Eu fico de boca fechada. Esse jejum é um jejum, minha irmã, que olha, eu vou te dizer, viu? Derruba fortalezas. Derruba. É quando você põe a tua mente no Criador, como o pastor colocou aqui, entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto, que ele te ouvirá. Você fecha a matraca e ali você vai falando com Deus. Fala para mim uma coisa, o que adianta você passar fome e você tá falando palavrão? Fala para mim. Você tá falando mal da vida dos outros? Você tá acabando com todo mundo, mas eu tô jejuando. Eu tô jejuando. Meu irmão, presta atenção. O jejum, ele tem que ser para fortalecimento da nossa vida. A primeira coisa, para todo mundo, a coisa mais terrível que existe é esse pedacinho de carne que tem aqui dentro da boca, que chama-se língua. Esse é avassalador. Avassalador. Eu vou contar aqui um testemunho para vocês. Vou contar um testemunho aqui para vocês. Antes de eu ler, já que nós estamos falando disso. O Senhor me chamou, quando eu estava naquela prova muito dura, terrível, né? Quando eu descobri que o meu filho e o meu ex-marido tinham virado bruxos, né? Lá em Angola, que faziam parte de lugares que fazem esse tipo de trabalho, né? Magia negra e tudo mais. E que eu estava sobre a maldição da magia negra, né? Eu estava sob a maldição. A senhora fica só na água ou seria sobre... Não. Se eu fizer jejum, eu tomo água. Mas o resto eu suprimo tudo. Mas eu gosto do jejum de boca fechada. Sem falar. Mas deixa eu contar aqui para vocês ouvirem. E quando foi eu tinha um carro, um casinho, branquinho, coisinha mais linda, meu casinho. Eu já estava nas últimas parcelas de terminar de pagar. Mas acontece que o meu ex não mandava mais dinheiro para eu, porque ele queria que eu fosse para sarjeta. A ideia era essa, era me matar. Como não conseguiram me matar com derrame, né, o AVC na minha cabeça, porque estourou no corpo, mas não estourou na cabeça, então eles queriam que eu fosse para sarjeta. A ideia era essa, porque eles me falaram isso. Eu estou falando aquilo que eles me falaram, entendeu? E daí, quando foi um dia, eu estava desesperada, porque eu estava devendo 2 parcelas do carro, e eu estava assim, Senhor, tem misericórdia, eu preciso desse carro para poder levar as minhas para o colégio. Eu morava longe, né, das coisas. O que eu vou fazer para eu poder trabalhar? O que eu vou fazer, Senhor? E eu clamava a Deus noite e dia, e o banco cobrando noite e dia e noite, né? E eu estava em desespero. Quando foi numa madrugada, naqueles dias, eu acordei, era mais ou menos 3 horas da manhã, Shalom, Etienne, 3 horas da manhã. E eu acordei e eu vi que a luz do meu quarto acendeu e apagou. Eu falei, meu Pai, misericórdia, que é isso? Mas na hora eu lembrei de Samuel. E eu falei assim, Senhor, fala que eu estou escutando. Falei aqui. Fala que eu estou escutando. E eu escutei. Desse jeito. Amanhã cedo, escuta isso. Você vai pegar aqueles 20 metros de tecido importado que tem no ateliê e vai oferecer para Verônica. Oferece pelo preço do custo e coloca R$3 em cima para cobrir os custos que você teve do tecido. Desse jeito, irmãos. E oferece para ela. E fica de boca fechada até que tudo se complete. Irmãos,
Eu entendi certinho o recado de Deus. Aqui, ó, eu escutei aqui, eu escuto nesse ouvido, nesse lado aqui. Quando foi de manhã, levantei, arrumei o café da manhã para as meninas, e elas, mãe, tudo bem? E eu só assim, porque a ordem é ficar de boca fechada. E assim eu fui, levei uma para a faculdade, levei outra para o colégio e fui para o ateliê. Cheguei no meu ateliê, eu ali em oração, de boca fechada. Quando chegou 9 horas, a Verônica apareceu. Era uma aluna que eu tinha. Ela entrou e eu falei, Verônica, é o seguinte, eu tô vendendo um tecido, 20 metros de tecido. Eu sei que você tá comprando bastante tecido, né? Que você quer ter bastante tecido, e eu tô vendendo a preço de custo, é tecido importado. E você sabe que os tecidos que eu vendo são tecidos de coisa boa. Você sabe que a marca é boa. Não, eu sei. Mas não falou nada. E ali, eu ensinando para ela fazer as coisas, e eu falava o mínimo do mínimo. Só que, Senhor, tem misericórdia, Pai. Entra com compaixão na minha vida, Senhor. O que vai ser? Ela não falou nada, se vai comprar ou não. E eu ali, quando foi 15 para o meio-dia, eu escutei assim, pergunta de novo porque a semente já foi lançada. Desse jeito eu escutei. Eu falei, Verônica, você vai ficar com o tecido ou não? Você quer o tecido ou não? Ela falou, claro que eu quero. Só tem um detalhe, eu não tenho dinheiro. Eu falei, meu Deus, ela não tem dinheiro, né? Pensando aqui comigo, e agora? Ela falou assim, mas tem uma coisa, eu tô te devendo, né? Ela falou assim, desse jeito ela falou, eu tô te devendo as aulas que eu tô fazendo. E você sabe, meu marido ganha muito bem, meu marido é um juiz, mas eu não posso extorquir o meu marido desse jeito. Mas tem um detalhe, eu tenho um saco de moeda lá em casa, e esse saco de moeda deve ter uns R$ 200 mais ou menos, e o que você quer aí vai dar mais de 400, né? De que tem aí, como é que diz, de tecido. Dava 460, alguma coisa assim. Então eu vou fazer assim, amanhã eu te pago, se você aceitar o saco de moeda, você aceita? Na hora eu fiz as contas, né? Tinha só 200 e pouco, ela disse. Eu falei, meu Deus, não vai dar para fazer nada, não vou pagar nem a parcela do carro. Eu escutei assim, aceita porque eu estou no negócio. Desse jeito. Falei, não, pode trazer que eu quero sim. Mas ó, se o que faltar eu só vou te pagar quando eu voltar de viagem. Que ela ia para Bahia passear, ia levar tudo que ela estava fazendo para ela de presente. Falei, tudo bem, não tem problema não. E quando foi no outro dia, ela veio com o pagamento das aulas, né, que ela estava fazendo, e com o saco de moeda. Irmãos, o saco de moeda era enorme, ele devia ter mais ou menos uns 40 centímetros de largura, era um rolo. Dessa altura assim, ó. Era grande, 40 centímetros de largura e assim. Ela falou assim, ó, tem mais uma, e não vou poder deixar a sacola. Eu tenho que levar a sacola de volta, então você se vira aí com as moedas. Falei, beleza, tá jóia. Minha filha falou assim, mãe, eu não vou sair com você na rua com esse saco de moeda. Eu falei, minha filha, nós vamos enrolar no jornal e nós vamos pro banco. O problema é ficar devendo. Então, esse dinheiro é para não ficar devendo. Cheguei no banco, o rapaz abriu, eu falei, olha, eu tô com um saco de moeda na porta normal, não vou passar, por causa, né, que trava tudo aí. Aí ele abriu a porta, passei, cheguei lá no caixa, eu falei, escuta, você tem maquininha de contar moeda? Ele falou, não tem. Eu falei, ai, meu pai. Ele falou, por quê? Eu falei, eu tô com esse saco de moeda, que eu tava abraçada com o saco de moeda. Ele falou assim, não, mas a senhora confia em mim? Eu conheci ele há muitos anos. Ele era o caixa ali, que eu sempre tava ali. Eu falei, confio, claro que eu confio. Ele falou assim, então a senhora faz assim, a senhora deixa esse saco de moeda com a gerente de caixa, e no final do meu expediente, eu conto as moedas para a senhora. E a senhora já deixa o número da conta, e eu deposito na sua conta, e eu lhe ligo para dizer quanto que eu depositei. Falei, ótimo, beleza, tá ótimo. E fui almoçar, voltamos pro ateliê, passei a tarde feliz da vida, sem um telefonema do banco, que ainda não tinha pagado, mas não tinha telefonema. E ali, meus irmãos, eu até esqueci, quando foi 5h30 o banco me ligou, o rapaz, dona Ruth, quantas senhora disse que tinha de moeda? Eu falei, 220 a 280. Ele falou, não, aqui tem R$460. Exatamente a conta que eu precisava para pagar as parcelas do carro.
Aí fui pagar a parcela do carro, negociei, ainda consegui mais barato, deu dinheiro pro mercado ainda. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da obediência. Se eu não tivesse obedecido o que ele falou, que era para eu permanecer de boca fechada até que o negócio se concretizasse, eu poderia ter posto tudo a perder. Deus prova os seus filhos na obediência. Sabe por que você às vezes não sobe de andar na sua vida espiritual? Sabe por quê? Porque você não obedece o que Deus manda. Você renega a obediência. Deus está mandando você fazer tal coisa, você fica quieto, você está farfalhando asa. Você está batendo asa. Você está querendo que tudo seja do seu jeito. Deus manda que você fique quieto, não é para falar para ninguém, contar para ninguém o teu problema, é para contar para ele. Mas você fica atrás de um e de outro porque você não tem confiança na oração que você faz. Por que você não tem confiança na oração que você faz? Qual é a tua desobediência? O que você tem que você acha que você é menos que os outros? Meu irmão, você não é menos que ninguém. Tudo está na tua obediência. Tudo está em você obedecer a palavra de Deus. As tuas orações serão ouvidas quando você resolver entrar nos parâmetros de Deus. Tá entendendo? Eu aprendi isso. Entendeu? Eu aprendi isso na minha vida. A obedecer o que Deus manda. A ficar quieta quando Deus manda. Tem coisas que eu não conto pra ninguém. Sabia disso? Tem pedidos na minha mente que eu não conto pra ninguém. Só Ele sabe. Eu só vou contar quando acontece. Porque, meu irmão, o reino de Deus, ele não é do jeito que a gente pensa. Não. Ele é um reino quieto. Ele é um reino... O poder de Deus trabalha na quietude. Sabe por quê? Porque na quietude o nosso inimigo fica atrapalhado e não sabe como nos atingir. Você sabe por que Deus se cala muitas das vezes? Porque quando Deus se cala, Ele está despistando os olhares do diabo contra a tua vida. E você fica aí, ai, porque Deus não fala comigo, ai, porque Deus isso, ai, porque Deus... Mas você quer você quer na hora que você quer. O tempo de Deus não é o teu não, meu irmão. O tempo de Deus é dele. Ele sabe o que faz. Ele sabe como agir. Ele sabe o que você precisa e na hora que você precisa. Você está entendendo? Ele sabe o tempo exato. Presta atenção no que eu vou te contar. Acho que hoje... Vamos lá. Eu estava morando naquele lugar horrível que eu já contei para vocês. Eu morava numa favela aqui de Maringá. Me colocaram para morar lá, né, para ver se eu também acontecia alguma coisa comigo, com minhas meninas, né, que eu já contei que eu dormia de dia e ficava a noite inteira acordada. E quando foi um belo dia, graça e paz, tio Pante, quando foi um belo dia, minha geladeira pifou, acabou, a geladeira sumiu. E eu, quando vi aquilo, eu me desesperei. Eu falei, Senhor, e agora? E agora como é que eu vou fazer? Porque eu só posso ir no mercado 2 vezes por semana. Porque eu não tenho condições para ir mais. É muito longe. O senhor sabe a ladeira que é para eu subir isso. Eu não aguento. E o meu irmão não me manda dinheiro todos os dias. Só me manda dinheiro 2 vezes por semana. Porque era meu irmão que me sustentava nessa época. E eu falei para Deus, e agora, pai? E eu ali sentada na varanda daquela casa, né, daquele casebre, né, na parte de fora. Boa noite, Lorena. E eu ali sentada e clamando a Deus e pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, ressuscita essa geladeira. De repente eu vi um caixote quadrado passando pelo muro. Branco, um caixote quadrado, eu só vi a parte de cima. Daí a pouco parou uma saveiro em frente do portão dessa casa. E eu tava ali na frente. E eu vi só uma conhecida minha que gritava, Ruth! Eu falei, Jesus amado, é a Márcia. Olhei e falei, oi Márcia, o que você veio fazer aqui? Era em torno de 9 da manhã no domingo. Falou, Ruth do céu, eu ganhei uma geladeira novinha da minha filha.
E essa minha geladeira aqui tem 6 meses de uso. Você quer essa geladeira para você? Eu lembrei de você na hora, a hora que eu recebi ela ontem. Recebeu ontem. E a geladeira minha pifou de manhã. Ela apagou, queimou tudo. Quem foi que colocou no ouvido da Márcia que eu precisava de uma geladeira? Hã? Você já parou para pensar nisso? Quem foi que ouviu o meu clamor? Porque eu e Deus aqui dentro do meu quarto de oração. Não estava aqui fora, era aqui no quarto de oração. É o poder de Deus, meu irmão. É o poder de Deus. Se eu te contar o resto, você não tem nem noção do quanto que já aconteceu comigo. Você está entendendo? Mas a oração é ouvida do momento em que você presta obediência àquele que te criou. Você quer ver? Salmos 66, versículo 18 diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu der lado para as iniquidades que passam dentro de mim, por isso você não deve ouvir essas músicas que estão por aí. Você não deve ver coisas que não são de Deus. Você deve estar com os seus 5 sentidos limpos para que você possa, a tua oração ser ouvida. Entendeu? Para que você possa, eu já te respondo, mas deixa eu terminar aqui, depois eu te respondo. Você está entendendo? Agora, se você atender às iniquidades que você escuta, que você vê o outro falar, o que você fala, o Senhor não vai ouvir a tua oração. Não vai, meu irmão, não vai. Não escuta. Não adianta. Você não está trilhando o caminho do Pai, você precisa trilhar o caminho do Pai. Presta atenção nisso. Olha aqui, ó, vamos para Mateus 6. Vamos para Mateus 6 de novo. Versículo 7. Vamos lá, Mateus 6, versículo 7. Você quer ver o que diz aqui? Olha isso. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Que vãs repetições é essa? Boa noite, Fernanda. Você já viu aquele povo que fica aquelas continhas na mão? Você já viu? Que fica falando um monte de coisa, tudo repetido, o tempo inteiro? Pois é. Aquilo ali são vãs repetições. Aí tem gente que fica assim: ai, Senhor, eu preciso disso. Ai, Senhor, eu preciso disso. Ai, Senhor, eu preciso disso. Não para. A oração é somente isso. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. É o terço, exatamente. Aí você fica rezando o terço na forma da Bíblia, né? Mas tá lá, repete, 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 repete. A mesma coisa. Você parece uma ladainha, você não sai do lugar. Você parece que você não tem outra coisa para olhar. Você só olha para aquilo. Meu irmão, isso é pecado. Tá aqui, ó. Vãs repetições. Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir. Tá entendendo? Antes de você pedir. Como eu tô contando a geladeira, eu pedindo para Deus aqui, um dia antes o Senhor já tinha preparado a geladeira para mim, eu nem sabia. Um dia antes essa minha conhecida já tinha ganho uma geladeira. Deus preparou da filha dela dar uma geladeira para ela, para que ela pudesse ofertar para mim a geladeira dela de 6 meses de uso. Uma geladeira nova. E eu louvei a Deus o dia inteiro. Tá entendendo? Quer ver? Vamos lá para Provérbios. Já li Provérbios 28, 9. Vamos ler Provérbios 28, 9. Acho que tá aqui. Diz assim, ó. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você escutou? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, de ouvir essa palavra, até a sua oração é abominável. Entendeu?
Aí você fica lá. Aí pede oração para um, pede oração para outro, pede oração, que nem hoje no YouTube, né? Hoje, esses dias todos no YouTube, tem esse pessoal que eles vêm já com uma listinha de oração. Uma listinha de gente. Acho que eles são tão... Eles já copia e cola, né? Copia e cola. E eu falei, ontem ou antes de ontem eu falei, eu não faço esse tipo de oração não, meu irmão. Eu não jogo oração fora. E irmãos, eu não faço. Eu sou sincera dizer para vocês. Outro dia veio uma pessoa querendo ditar para mim como é que eu tinha que orar por ela. Eu falei, minha irmã, presta atenção no negócio aqui que eu vou te explicar uma coisa bem séria. Oração não é brincadeira. Oração é falar com Deus. E falar com Deus não é de qualquer jeito que a gente fala. E eu não vou jogar a oração fora, porque você quer que eu faça desse jeito. Primeiro, você está cumprindo os mandamentos de Deus? Eu falei, está cumprindo os mandamentos de Deus? Eu estou, irmã Ruth. Falei, mas tá acontecendo assim, 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 assim? Que eu já pesquei o que era, né? Irmã Ruth, nunca mais essa pessoa veio atrás de mim por oração. Você tá entendendo? Porque esse tipo de gente quer usar a gente para terceirizar o que eles querem ficar na flauta e você se arrebenta com Deus para pedir por eles. Não, eu não faço isso. Não. Eu oro sim. Eu oro sim pelos irmãos. Senhor, abençoa os meus irmãos. Abençoa. Mas tem coisas que o Senhor me tampa a minha boca para não orar. Essa aí que falou comigo, o Senhor falava comigo, não ore porque a causa é nula. Não perca seu tempo para orar porque a causa é nula. Tá entendendo? Então, meus irmãos, presta atenção. Você que gosta de orar pelas pessoas, começa a fazer uma garimpagem no que está orando. Para se o Senhor consente que você ore. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque todos nós, a nossa oração é ouvida. Só depende de nós termos a consciência que precisamos estar diante da presença de Deus como Ele quer. Agora, nós nos ajudarmos em oração, sim. Aí sim, Senhor, olha pela vida do fulano, do ciclano. O Senhor sabe todas as coisas. E outra coisa, quando você ora pela vida de alguém, o Senhor conduz a oração. Eu sei que tem irmãos aqui que oram. Perceba para você ver a condução da oração. Às vezes, irmãos, eu começo a orar de um jeito, de repente, eu tô com o meu foco aqui, de repente o negócio vai para o outro lado. Hoje de manhã mesmo, eu conversando, uma irmã me mandou, ontem ela mandou um áudio para mim, mas eu eu passei tão ruim ontem, com o embate que eu tive, que eu não escutei áudio de ninguém ontem. E quando foi hoje de manhã eu fui escutar os áudios, né, que o pessoal mandou, eu tava com 400 mensagens no meu celular, de ontem para hoje. E aí eu fui ouvir com calma os áudios, né? E essa irmã me mandou um áudio. E o Senhor me deu de falar para ela. O Senhor me deu de falar para ela, olha, minha irmã, você precisa começar a declarar dentro da tua casa que o Senhor Jesus já levou as tuas enfermidades. E que isso que está aí em você não tem poder sobre a tua vida porque é satânico e não vai ficar porque você é o templo do Espírito Santo. E eu sei que foi meio diferente, não foi exatamente isso, mas foi por aí que foi falado. Quando foi agora de tarde, ela me escreveu, né, falando comigo, e ela falou, irmã Ruth, aconteceu isso, e aí eu lembrei do que Deus tinha me dado de manhã, mas foi uma coisa assim, do nada. Deus levou para aquele caminho. A gente não fica acariciando o doente, não. A gente pega o doente e fala, olha, meu irmão, é o seguinte, Jesus morreu por você. Quando ele caminhou para a cruz, ele limpou as nossas enfermidades. Porque a palavra diz, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Tá entendendo? Então, quando ele caminhou com os pés descalços ali, naquele chão, naqueles paralelepípedos, aquele sangue que verteu nos pés foi para limpar as nossas doenças. Porque Satanás é aquele que coloca as doenças no nosso corpo. Porque nós aderimos à alimentação dele. Nós aderimos a toda essa porcaria que ele colocou para nós aí. Nós respiramos veneno. Então nós ficamos doentes.
Mas aquele que toma posse, presta atenção, da palavra de Deus, não é tomar posse de riqueza não, viu, meu irmão? É tomar posse da bênção do Senhor para a nossa vida. Aquele que declara, Senhor, eu creio no teu poder e eu creio no que a tua palavra diz, que pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Você está confirmando diante do céu, da terra, do mundo espiritual, que você crê no Deus que você serve e que você está esperando nele e que não tem Satanás nenhum que vai demover você da sua crença. Não tem Satanás que pare, meu irmão, na tua frente. Mas você precisa estar de acordo com a palavra. Você precisa estar cumprindo os mandamentos de Deus. Tá entendendo? Você precisa cumprir os mandamentos de Deus. Olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Servir a Deus é muito bom. Eu não sei se você tem essa sensação de cuidado, se você tem essa sensação de nunca estar sozinho. Tem um corinho que dizia, né? Oh, eu sou feliz. Já não estou sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz então agora eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para te salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados. Então, e desta forma agora eu sou feliz. Oh, eu sou feliz. Agora vou cantar, pois contente estou no meu coração. Feliz então agora eu viverei. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim e nós somos felizes porque Ele cuida de nós. Mas tem uma coisa que você precisa fazer, é obedecê-lo. Você precisa obedecer. Tá entendendo? Obedeça, meu irmão. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça os mandamentos. Você vai ver que em cada pontinho que você obedece, a intimidade sua com Deus vai aumentando de tamanho. E quando você precisa dele, antes que você abra a boca, ele já trouxe para você a resposta. Você crê nisso? Porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu não sou melhor que ninguém. A única coisa que eu fiz e que eu faço é obedecer. Quando às vezes eu sou atacada, né? Sou atacada. O Senhor fala para mim, fica de boca fechada. Não retruca. Não parte para cima. Confia em mim, porque eu vou fazer tudo do jeito que precisa ser feito. Entendeu? E assim eu tenho feito. E assim eu tenho sido mais que vencedora na terra dos viventes. Deus não mandou uma resposta para mim a mais de 8.000 quilômetros da minha casa. Deus não mandou a resposta dentro da minha casa. A resposta chegou de avião, ficou 60 minutos dentro da minha casa, trouxe a resposta que Deus preparou para mim e voltou para onde veio. Presta atenção, mais de 8.000 quilômetros da minha casa. Veio uma pessoa trazer uma resposta de Deus para minha vida, vai fazer 1 ano agora. Tá entendendo? E ninguém sabia do que eu estava perguntando para Deus, ninguém sabia do que eu estava questionando a Deus. Entendeu? Ninguém sabia, era só eu e ele. Eu e ele. E naquele dia eu falei assim, ai Senhor, fique comigo, né? Ai Senhor, eu acho que o Senhor não está gostando de mim não, né? Eu estou pedindo muita coisa pro Senhor, eu tô exacerbando, né?
os meus pedidos, né, como filha, me perdoa. Eu pedi perdão para Deus naquele dia. Pedi perdão daquilo que eu estava pedindo para Deus. Quando foi 2 horas depois, eu recebo um telefonema. Irmã Ruth, a senhora vai estar em casa de tarde? Eu falei, vou. Não vou sair, não. Ah, então tá bom. Eu tô mandando uma encomenda para a senhora. Eu falei, tá bom. Tá bom. Fiquei quieta, né? Falar o quê? Daí a pouco de novo. Irmã Ruth, a senhora vai estar em casa às 2 horas? Eu falei, vou estar em casa. Ó, vai chegar uma encomenda para a senhora aí, tá? Eu falei, tá bom. Tá bom. De repente, quando eu olho, né? Olho lá fora, eu vejo um carro parando aqui na frente. Desceu um rapaz, né? Desceu um rapaz e de repente desceu uma irmã conhecida. Desceram e eu não tinha preparado nada, porque ela não falou que vinha, né? Ela falou que tinha mandado uma encomenda. Quando eu vejo, essa irmã entrou aqui com o marido e nós pudemos conversar, orar ao Senhor, buscar a face de Deus, né? E eles vieram, ela já tinha vindo uma vez aqui me ver e veio de novo com o esposo. E foi muito gostoso, porque a resposta chegou. A resposta chegou. Pela boca dessa irmã, Deus mandou a resposta que eu precisava. Quem sabia? Ninguém. Você sabia? Eu contei para você? Não, né? Não contei nem para as minhas filhas. Não contei nem para as minhas filhas. Mas esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que faz maravilha. Então, meu irmão, se falha alguma coisa de um lado, é porque Deus tem um portão aberto para você, mas desde que você esteja na obediência da palavra. Desde que você esteja na leitura da palavra, na oração, na busca do Espírito Santo. Entendeu? Tá entendendo? Uma irmã, Marisa, né, tá aqui, perguntou como é que eu escuto a voz de Deus, né? Irmãos, eu escuto. É uma voz mesmo, eu escuto uma voz, tá? Eu não tenho para você falar o timbre da voz, eu não ouço o timbre da voz, mas ela sussurra no meu ouvido. E ela é o Espírito Santo, né? A gente fala de Deus, mas quem faz isso é o Espírito de Deus, né? É o Espírito Santo que nos coloca. E eu escuto nitidamente aqui nesse ouvido. Mas eu não tenho a cor da voz. Eu não sei a cor da voz. Mas é muito forte. E eu sei quando essa voz fala comigo. Ela é diferente de todas as vozes. Entendeu? Mas ela não tem cor para mim. Mas ela é diferente. Entendeu? Ela é diferente. Então, quando escuto essa voz, eu posso aguardar. Porque eu sei que Deus vai agir. Por que eu estou falando tudo isso para você? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu não sou privilegiada, não. Eu sou pior do que você. Meu irmão, eu sou um caco. Mas tem uma coisa que esse caco faz. É buscar a presença de Deus. É buscar estar aliançada com essa palavra. É buscar, meu irmão, estar diante do Pai. Não perturbando a vida de ninguém. Não perturba a vida das minhas filhas, não perturba a vida de ninguém. Algum dia eu perturbei a tua vida? Eu posso te perturbar aqui, falando coisas que você não quer ouvir. Mas que Deus manda eu falar e eu falo. Eu posso perturbar pessoas que vêm, às vezes, impondo coisas pra gente que não está do agrado de Deus e que a gente sente. Tá entendendo? Falar a verdade eu falo. Então eu perturbo por falar a verdade. Mas eu não perturbo a vida de ninguém. Eu tenho, às vezes, sinto coisas. Ontem mesmo eu passei o dia mal. De manhã eu levantei e comecei a me sentir mal. Precisei me deitar. Quando eu me deitei, o barulho da minha cabeça aumentou muito mais. Ficou uma coisa insuportável que eu nunca tinha chegado daquele ponto. Depois eu levantei. Fui atender um telefone, daquele telefone a coisa já degringolou, mas eu não contei para ninguém, até que eu senti a paz que excede todo entendimento dentro do meu coração.
Tá entendendo? Mas eu não sou privilegiada. Eu sou do mesmo jeito que todo mundo. Pecadora, errante, faço um monte de besteira. Mas eu tento ouvir a voz do Criador. E eu tento colocar a minha vida na obediência da palavra. Então, o que eu estou fazendo com tudo isso? Por que eu estou te contando tudo isso? Para que você saiba que todos nós podemos obedecer. E quando você obedece, as mãos de Deus se abrem para a tua vida. Quando você obedece, a sabedoria de Deus vem sobre você. Entendeu? Quando você obedece, o Senhor começa a te usar de uma forma inigualável. Tá entendendo? Quando você obedece a palavra de Deus, quando você caminha na obediência, o Senhor justifica tudo aquilo que fazem de mal para a tua vida. Todas as falácias que levantam contra a tua vida, Deus põe tudo por terra. Mas você precisa somente de uma coisa: obedecer. Você precisa ter emuná, você precisa ter fé, crer, confiar e obedecer. Entendeu? Vamos orar então, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que conversa com Teu filho, com os Teus filhos. O Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. O Senhor é um Deus que prepara para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Antes da gente abrir a boca, o Senhor já preparou. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a andar de acordo com a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a estar diante de Ti em novidade de vida. Ensina-nos, Senhor, a estar diante da Tua presença, guardando os Teus mandamentos e a fé de Jesus no nosso coração. Nos ensina, Senhor, a não falar aquilo que não devemos. Ensina-nos a ouvir mais do que falar. Nós vamos entrar em momentos dificílimos daqui para frente. E nós precisamos estar na obediência da palavra. Porque aquele que não estiver não vai conseguir vencer o que está vindo aí. Não vai. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faz uma obra nas nossas vidas. Faz uma obra no nosso ser, faz uma obra na nossa mente. Senhor, eu quero nesse momento pedir pela vida da Luciana, das filhas dela, do esposo, principalmente da filha dela que mora na Inglaterra. Entra com providência na vida daquela menina em nome de Jesus. Quero te pedir pela Andréa Brown, guarda ela, seu esposo. Quero te pedir pela vida da Marisa, acrescenta fé nesse coração. Pela vida da Fabiana Menezes, Pai. Guarda essa mulher em nome de Jesus. Pela vida, Senhor, da Fernanda. Pela vida do Dr. Ivânio, da Lorena Scapini. Pai, guarda os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Aos outros que estão aí, Dr. Ivânio, eu estou sem o caderninho aqui, mas estou pedindo pelo povo que está aqui. Aqueles que precisarem de oração, por favor, coloca aqui agora, para que nós possamos orar na presença do Pai, apresentar na presença do Senhor. Que a tua mão de poder esteja pelo teu povo, Senhor, guardando, livrando do mal. Guarda, Senhor, a amassadeira do teu povo. Prospera a amassadeira. Prospera, Senhor, a dispensa do teu povo. Prospera, Senhor, o que o teu povo vai vestir. Porque nós vamos chegar num tempo que não vamos poder comprar mais nada. E esse tempo já está aí, já estamos às portas. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Eu te peço pela vida da Beth Borba, Pai. Guarda ela, sustenta a tua filha na palma das tuas mãos. Fortalece, Senhor, a sua vida. Fortalece a vida da Deus toda a glória, que eu não sei o nome, mas o Senhor sabe. A vida da Esther Prado, Pai, que a tua mão de poder esteja sobre essas pessoas que estão pedindo oração. Se estão pedindo, o Senhor sabe da causa, o Senhor sabe da necessidade. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão de misericórdia esteja sobre cada um, guardando, Senhor,
livrando do mal, mostrando a tua presença e mostrando, Senhor, o que cada um deve fazer. Te peço pela Poliana que estava aí, pela vista da Poliana. Há muito tempo que nós oramos junto para que a vista dela possa ser restaurada, e eu creio pela vida da Val, que a tua glória se manifeste na vida da Val em nome de Jesus, que a tua poder entre no corpo da Val e faça um esquentamento no corpo dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Te louvamos por esse momento tão especial de podermos estar aqui falando da tua palavra, falando daquilo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Medite em tudo o que foi falado aqui, tá? Medita. Medita e coloca em prática a obediência da palavra. Porque você vai ver Deus se manifestar na tua vida de uma forma tremenda, tremenda, tremenda. Guarda a vida da Joelma, Pai, das crianças da Joelma, do marido dela, em nome de Jesus. Guarda teu povo. Te louvamos, te agradecemos. Que o Senhor abençoe a todos. Se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui outra vez. Amém? Para você também, Etienne, que Deus te abençoe, você e sua família, meu irmão. Tá? Em nome de Jesus. Fiquem na graça do Todo-Poderoso. Amém.